pessoal, aqui é a Educação Canina. Hoje eu queria falar um pouco para vocês sobre regras, limites e barreiras para cães. Esse conceito é muito tumultuado para muita gente. Muitas pessoas têm muita dificuldade em estabelecer regras para os cães delas. Existe uma relação muito emocional por trás do tutor e do animal. As pessoas se sentem extremamente sensibilizadas com o fato dos cães serem animais frágeis, indefesos, amorosos, que eles são, os cães são extremamente amorosos, são extremamente companheiros, mas a verdade é o seguinte: como toda espécie que vive em grupo, sejam cães ou outros animais, inclusive nós humanos, toda a sociedade precisa de regras. E para muita gente é muito difícil dizer não para o seu cão, porque a gente cria uma relação de muita cumplicidade, de muito amor, de muita dedicação, e a gente esquece que em algum momento você tem que dizer não. Quem educa tem que dizer não. Então é ótimo a gente trabalhar com reforço positivo para muita coisa, mas o reforço positivo, ele reforça o que o cão faz de bom. E o que é que você faz quando ele faz alguma coisa que não é tão boa assim? Então, muitas das pessoas que eventualmente procuram programas de reabilitação para cães, ou eventualmente qualquer um dos outros serviços que existem no mercado hoje para cães, são pessoas que em algum momento deixaram ou nunca disseram não para os seus cães, e os problemas foram aumentando e elas foram vendo que simplesmente reforço positivo não resolve tudo. Então, eu não estou dizendo que você nunca pode reforçar o comportamento positivo do seu cão. Pelo contrário, isso é uma coisa que todos os profissionais fazem o tempo todo com os cães. O grande problema não é o amor, o grande problema é a falta de regras. Então as regras e os limites dentro da rotina dos cães, elas são essenciais. Quanto mais respeitoso o seu cão for com as regras que você estabelece, mais sociável ele vai ser. Muitas pessoas vão em eventos, ou às vezes vão tomar café na padaria e vê uma família com o cão sentadinho do lado, quietinho. Você fala assim: nossa, que bacana, esse cão tão comportadinho, é da raça. Não, não é da raça. Ele é comportado porque provavelmente ele vive num ambiente onde existem regras. Então ele sabe se comportar. Em algum momento foi dito para ele como ele precisa se comportar na padaria. Lógico que as pessoas têm expectativas diferentes. Tem gente que não se importa que o cão pule nas pessoas, tem gente que não se importa que o cão fique latindo para todas as visitas ou todas as pessoas que ele vê na rua. Isso depende muito de você. A gente estabelece as regras com as quais a gente está disposto a viver. Então, se você permite que o seu cão ande pela casa, se você permite que ele pule nas pessoas, ou toda vez que a campainha toca ele saia correndo e ataque suas visitas, se isso não te incomoda, você tem que conviver com isso. Se isso te incomoda, você tem que estabelecer regras para que isso não aconteça. Como que você estabelece regras? Você tem que aprender a dizer sim e não. Então é aí onde a gente encontra a maior barreira com os proprietários e instrutores, as pessoas têm dificuldade em dizer não. Mas o dizer não é necessário. Todos nós, como seres humanos, crescemos numa sociedade onde um dia foi nos dito não. Então é muito mais fácil você aprender o sim e o não desde cedo do que você ter que enfrentar isso depois de muitos anos. Então, eu faço essa mesma comparação de pessoas e cães, porque as pessoas têm uma conexão muito forte nessa coisa de humanizar os cães, né? Então, infelizmente, nesse ponto também se humaniza muito. Hoje a gente não acredita mais em disciplina para o ser humano, por isso a gente não acredita mais em disciplina para os cães. Mas disciplina não é uma coisa ruim, pelo contrário. Disciplina é, de fato, uma coisa boa e necessária. Disciplina não significa agressividade, disciplina não significa ser rude, disciplina não significa falta de amor, não significa falta de afeto. Pelo contrário, quem ama protege, quem ama ensina. Então, quando você tem um filho, você ensina para o seu filho o que é certo e o que é errado, você protege o seu filho, você cria um filho para o mundo, que vai saber lidar com as dificuldades da vida. Isso é a mesma coisa. Já que a gente chama nossos cães de filhos, a gente tem que fazer o nosso papel de pai e mãe. Então, é ensinar as regras, é reforçar o sim, é reforçar o não também, e é ser consistente. Sim é sim hoje, amanhã e daqui a 10 anos. Não é hoje, amanhã e daqui a 10 anos também. Se você quer um cão que tenha um comportamento legal, consistente, que esteja sempre bem, a sua postura tem que ser consistente também. Se você não gosta que o seu cão
pule nas pessoas, toda vez que ele pular nas pessoas, você tem que criar uma consequência, que é o seu não. Então, se você criar uma consequência hoje e amanhã você não criar, infelizmente você não vai ter o resultado. Então, o conceito de sim e não é muito mais difícil para a gente entender do que para os cães. Os cães não levam para o pessoal, eles simplesmente vão entender. Ok, você disse não, eu entendi. Ok, você disse sim, eu também entendi. Quem tem essa dificuldade somos nós. Então, eu acho importante as pessoas verem esse vídeo e fazer uma reflexão. Será que você está dizendo não para o seu cachorro proporcionalmente como você diz sim? Será que todas as vezes que você dá carinho e que você abraça e beija o seu cão, você está abraçando e beijando o cão com a mesma frequência que você corrige ele quando ele faz coisas erradas? Perceba um pouco o comportamento negativo do seu cão quando ele acontece e o que é que você faz quando esse comportamento surge. Reflita um pouquinho sobre isso e você vai entender que muitas das características comportamentais do seu cão tem a ver com as diferenças entre sim e não. Tem a ver com regras e limites. Então pensa bastante sobre isso. Achei interessante fazer um vídeo assim porque são perguntas muito frequentes, as pessoas falam muito sobre isso. E no final a resposta está com você. Então se seu cão tem algum problema, ou se ele tem algum comportamento que não exatamente te favorece, ou não é uma coisa que você está disposto a conviver para o resto da sua vida, avalie um pouco de onde isso vem, como isso acontece e qual a sua reação. Legal? Pense direitinho, nosso cão é nosso espelho. Mais informações, pessoal, no nosso site www.educaçãocanina.com.